ainda sobre comparativos, eu vou mostrar algumas variações aí de alguns comandos para vocês, tá bom? Então, vocês já estão vendo aí minha tela, vamos lá, vamos abrir aqui a console do PowerShell, beleza? Então vamos lá, então vimos aqui, né, por exemplo, um get service pipe where, eu não preciso digitar o where-object, eu posso digitar somente o where, tá? E eu quero consultar aqui o where, o status menos que igual running. Então ele me mostrou aqui o status de todos os serviços que estão running, né? Lembrando que status é uma propriedade do objeto service que você consegue consultar usando o getMember. Já vimos isso, né? Isso aí não é novidade para você. Então tá. Temos aqui uma outra forma de fazer, né? Nós temos aqui o get service pipe, aí temos o where object, que é exatamente a mesma coisa. E eu quero o seguinte, eu vou usar agora o parâmetro filter script. Tá? Esse parâmetro ele é um parâmetro dentro do where object. E eu vou filtrar aqui e eu vou falar o seguinte, eu quero, aí eu uso a variável padrão do PowerShell, que é o dólar ps item ponto e a propriedade, que no caso eu quero a propriedade status. E agora eu quero ver se ela é igual, e como eu vou comparar a propriedade, dentro da propriedade é um texto que tem lá, obrigatoriamente eu uso aspas simples ou aspas duplas, não tem problema, e eu quero saber os que estão running. Então minha pipeline ficou dessa forma aqui, né? Where object filter script ps item status menos que running. Eu posso aqui remover esse filter script, ele é um parâmetro que ele não é mandatório. Ele retornou aqui o mesmo resultado, né? E agora eu tenho uma outra forma de fazer, que é o seguinte, get service pipe. Veja bem, quando eu pergunto where object, é como se fosse, eu quero o serviço desde que o serviço tenha, né? Atenda, desde que ele cumpra tal requisito, né? Que é o requisito do meu filtro. Então eu posso colocar aqui, ó, uma interrogação. A interrogação, ela é exatamente a mesma coisa que o where ou where object, beleza? Então eu vou colocar aqui interrogação e eu vou abrir aqui minhas chaves. E eu vou colocar aqui, olha só, eu posso usar o ps item ponto e escrever a propriedade, né? Por exemplo, ps item status menos que e entre aspas aqui running, ó, me listou. Eu posso usar o ps item, mas eu posso abreviar aqui também o ps item, digitando só isso aqui, olha, $, underline, e eu apago o ps item. O $, underline, ele é exatamente a mesma coisa do $ e a palavra ps item. Veja bem, funcionou, entendeu? Então eu tenho várias formas aqui, formas mais abreviadas e formas sem muitas abreviações para compor a minha pipeline, né? A minha query do comando, né? Do sendlet where object. O que eu, Gustavo, particularmente uso, eu costumo usar o comando, né? Eu escrevo o where object, eu não uso muito o ponto de interrogação. Nessa parte aqui, ó, $, underline, eu costumo digitar $ e escrever a palavra ps item. Eu não sou muito adepto das abreviações, tá? Eu escrevo o comando, né, para que eu sempre saiba, né, lendo o meu script exatamente o que eu estou fazendo, né? Então tá, então vimos aqui essa variação. Vamos seguir aqui agora, né? Vamos, por exemplo, eu quero usar aqui um sendlet, que é o get event log. Eu vou consultar o event log e o log que eu quero menos log name vai ser o meu log de security. Então, todas as entradas do meu log de security. Só que agora eu vou colocar aqui menos e olha só, eu tenho aqui, ó, new west, os últimos 100.
me listou apenas os últimos 100, as últimas 100 entradas no meu log de security. Ah, Gustavo, como é que você usou aqui? Por que você usou log name e new west? Porque se eu digitar aqui o get command, get event log, get command, get event log, e eu digitar aqui, na verdade não é o get command, é o get help, get event log, eu tenho aqui como sintaxe essa sintaxe das quais eu acabei de passar nesse comando, né? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, new west, né? Que é os últimos comandos. E eu também preciso falar que é um parâmetro mandatório o log, o arquivo de log, né? Log name, beleza? Eu poderia até aqui chamar -examples. E aqui ele me mostra aqui alguns exemplos. Olha só, get event log -log name system e, né, as entradas de log do system que usa username nt asteriscos, né? Então, o example me dá vários exemplos, né? Por isso que eu, nessa pipeline, usei o parâmetro logname para especificar o log, o arquivo de log, e newWest os últimos 100 logs, beleza? Então, ele me listou aqui os últimos 100 logs. Só que agora eu vou usar o where object, né? Então, eu venho aqui e vou digitar aqui, ó, where object. Eu quero dessas 100 últimas entradas de log que você me mostre aí eu abro aqui minha chave e eu vou falar o seguinte: ps_item.eventID. Eu quero os logs que o event ID é igual, por exemplo, 4672. Me listou aqui os logs dos últimos 100 logs, dos quais o event ID é o 4662. E aqui, olha só, gente, eu posso usar o "-end". Quando eu precisar usar dois comparativos, né, duas queries, eu posso, dentro da chave do where object, usar o "-end", né? Então eu quero que, além de ser o 4672, eu também quero que eles, né, o ps_item.entryType seja igual a successAudit. Então eu quero os logs que tenham o ID 4672, o ID 4672, olha só, na verdade todos são 4672, e eu quero aqui logs de sucesso. E olha só, ele me filtrou. Então, eu usei aqui, né, uma query e outra query. Aqui eu poderia usar o OR, né, caso eu precisasse atender duas queries e tudo mais, né? Então, muito legal, né? Vimos aqui o where object com a sintaxes "-end", tá? Então, vamos lá. Eu quero agora aqui, por exemplo, get process, me listou todos os processos, e eu quero aqui onde os processos ps_item.cpu maior que 30. Então ele me listou aqui as CPUs maior que 30, e agora eu vou usar o parâmetro "-end vm lt 10.1.2.3". Tá. Esse parâmetro aqui, vm, eu precisaria colocar aqui o meu ps_item.vm -lt 10.000, por exemplo. Então, olha só, usei dois parâmetros, né? Duas queries, ele tinha que atender duas condições, e eu não tenho aqui nos últimos 30 processos algum processo cuja essa propriedade, né, propriedade VM, tenha o valor 10.000, né? Beleza? Então tá. Vamos consultar aqui o serviço, né? Então temos aqui get process. Lembrando, gente, que o LT é menor que, ó, less than. Então eu não tenho nenhum processo que é maior que 30 e menor que 10.000, né? Então, maior que, menor que, beleza? Então vamos aqui, ó, get process pipe
Eu quero os processos que abro e fecho chaves ps item ponto responde os processos que estão menos igual true. Quando eu uso aqui $true é porque é um valor booleano, tá? Olha só, ele me mostrou todos os processos que estão respondendo. É verdadeiro que eles estão respondendo, né? Não são processos que estão travados e tudo mais, né? Eu posso digitar isso e aqui eu posso colocar o OR. Ou poderia colocar aqui, ó, $ps item ponto responding starting, deixa eu ver que aspas simples. Ah, tá, faltou aqui, gente, o menos igual. Tá. Então, olha só, uma segunda condição, né? Ou o processo é verdade que ele está respondendo, ou, e aqui uma outra forma de fazer, né? Ele precisa estar com texto, né, igual starting. Então aqui eu consultei os processos, né? Então, deixa eu ver aqui. Vamos aqui mais exemplos aqui, olha só. Vamos lá, ainda no getProcess. getProcess where object menos not não é ps item responding. Olha, um processo que não está respondendo. Então, uma outra forma de trabalhar com where object. Então eu boto aqui o menos not ps item responding. Ele me trouxe aqui um processo que não está respondendo, tá? Uma outra coisa interessante aqui, por exemplo, vamos lá, ó. Get service, eu quero o serviço pipe where object, eu quero o serviço cuja propriedade ps item name menos igual a, por exemplo, o inrm, me listou, tá bom? Eu quero que esse serviço, eu vou filtrar aqui, ó, pipe ft, me mostre somente o nome. E eu quero o seguinte, tudo isso aqui, olha que interessante, tudo isso aqui eu vou colocar entre parênteses, e eu quero agora saber quantas letras tem. Olha só, length, parâmetro length, ele existe na maioria dos objetos, né? Então, dentro do nome WinRM há 5 caracteres, é o tamanho dele, né? O tamanho dele é igual a 5, né? Então eu posso também consultar o tamanho dos caracteres, né? Do nome, de várias coisas, né? Quase que todos os objetos do PowerShell possuem esse parâmetro aqui, ó, length. Tá? Então eu posso, por exemplo, digitar aqui, ó, get service, eu quero o serviço where object, aonde o nome deles, ponto, o tamanho do nome dos serviços tem mais que 8 caracteres. Olha só, aí ele me mostrou aqui, né? Então veja, aqui eu estou consultando o tamanho do nome de todos os serviços, porque eu não filtrei qual o serviço específico, e na minha outra pipeline aqui, eu filtrei
o nome do serviço RM, joguei o resultado do AreaObject para a continuidade da minha pipeline, fazendo o format table me mostrar apenas a propriedade nome, e como eu coloquei tudo entre parênteses, eu pude pedir somente a propriedade length desse objeto. Muito interessante, né? Então, vou concluir essa aula por aqui e nos vemos na próxima aula. Até mais!